ao Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no ouvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel
Queria falar nessa noite sobre a importância de nos congregarmos. Hebreus 10, 19 a 25. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Diante da Tua palavra, Senhor, nós pedimos a iluminação do Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos perceber, possamos, ó Deus, nos apropriar do sentido desse texto e aplicá-lo à nossa vida. Nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento espiritual e que Tua palavra exposta, explicada e aplicada seja instrumento do Teu Espírito Santo nessa noite, de acordo com a necessidade de cada pessoa que nos ouve. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a carta aos Hebreus foi escrita com o objetivo de impedir que judeus convertidos, a palavra hebreu é a mesma para judeu, para impedir que judeus que haviam se convertido ao cristianismo voltassem atrás e retornassem à prática do judaísmo. Havia um sério risco de que isso acontecesse nas comunidades às quais essa carta foi dirigida. Esses cristãos, judeus convertidos, estavam sendo perseguidos pelos seus patrícios. Isso era muito normal no primeiro século. Quando um judeu se convertia a Jesus Cristo, ele era hostilizado. Para começar, na sua família, ele podia inclusive ser deixado pela sua esposa, divorciado. Ele era expulso da sinagoga e, se ele trabalhava para um judeu, provavelmente ele perderia o seu emprego. Os judeus foram os primeiros a perseguir os cristãos, particularmente os judeus convertidos. Depois é que vieram as grandes perseguições feitas pelo Império Romano. Mas quem primeiro perseguiu os cristãos foram exatamente os judeus. Então, havia esse risco. Para um judeu se tornar cristão naquela época, significava discriminação, como eu disse, perda de emprego, ameaças, prisão, tortura, em alguns casos até a morte, como foi o caso de Estevão, que foi apedrejado, foi um dos primeiros mártires, apedrejado pelo seu próprio povo lá em Jerusalém. O método do nosso autor aqui na carta é mostrar àqueles cristãos acossados pelos contemporâneos, correligionários, a superioridade de Jesus Cristo com relação à religião antiga deles, aquela religião que está revelada no Antigo Testamento. É o que ele faz nos capítulos de 1 a 9. Esse é o argumento dele. Se vocês voltarem atrás, vocês estarão deixando aquilo que é o cumprimento, aquilo que é o corpo, vocês estarão deixando aquilo que é a substância e voltando para os símbolos, para as sombras e para a tipologia. Vocês estão, na verdade, regredindo se vocês fizerem isso. E aí o que é que vai restar para vocês? Porque uma vez que vocês tiveram conhecimento do Evangelho, provaram do Evangelho, vocês participaram da comunidade, experimentaram os poderes da era vindoura, e agora vocês voltam as costas para tudo isso, que não há mais redenção, não há mais salvação, não há mais possibilidade, não há o que se fazer, vocês teriam que crucificar Cristo outra vez. Esse é o argumento mais poderoso do autor, naquele conhecido capítulo 6 da carta aos Hebreus, que tanto tem desafiado os intérpretes, né? Porque lá ele fala claramente que uma vez que você participou, experimentou e você volta atrás, então não há mais possibilidade de redenção. Seria como crucificar Cristo outra vez. Esse era o risco que aquela comunidade estava sofrendo. Daí a urgência dessa carta. É uma carta poderosa, é uma carta que tem argumentos
cogentes, que falam realmente ao nosso coração e nos deixam diante de Deus. Isso ele faz nos capítulos de 1 a 9. A partir do capítulo 10, ele começa a desenvolver ou trazer exortações práticas para aqueles cristãos com base em tudo aquilo que ele falou. E uma das suas principais preocupações é que aqueles irmãos, eles parassem de se reunir, parassem de se congregar, que seria a consequência lógica, uma vez que eles estavam amedrontados, vacilantes, indecisos, a primeira coisa que eles deixariam de fazer, e alguns já estavam fazendo isso, era deixar de se reunir com os demais cristãos em público, com risco ou com medo de ser associado, com medo de ser coparticipante, se fossem considerados criminosos, ou mesmo porque tinham dúvida interna se o cristianismo era de fato a religião verdadeira. Então o nosso autor aqui, a partir do capítulo 10, começa a trazer exortações, começa a trazer orientações para eles. E eu queria ver aqui no texto que eu li para vocês, as 5 exortações que ele faz para que aqueles irmãos continuassem a se reunir, a se estimular e se encorajar a viver na prática cristã. E antes disso, a base que ele coloca para essas exortações. Vamos começar então com as bases. Veja que ele começa dizendo no verso 19, portanto, meus irmãos, etc, etc, etc. O portanto aqui aponta para trás. O que ele vai dizer daqui para frente é consequência daquilo que ele disse antes. E o que ele disse antes eu já toquei no assunto. Nos capítulos de 1 a 9, ele mostra a superioridade de Cristo. Primeiro sobre os anjos, capítulos 1 e 2. A superioridade de Cristo sobre Moisés, capítulos 3 e 4. A superioridade de Cristo sobre Arão, que era o sumo sacerdote da antiga aliança, capítulos 4 a 7. E, finalmente, o ministério de Cristo como sendo superior ao ministério dos sacerdotes, capítulos de 8 a 10. Cristo é superior aos sacerdotes porque ele ministra com uma superior aliança, ele participa de um tabernáculo superior e ele oferece um superior sacrifício maior do que aqueles que eram oferecidos pelos sacerdotes na antiga aliança, que eram sacrifícios de animais. Cristo se oferece a si mesmo, puro, imaculado, Filho de Deus, como um sacrifício final, completo, suficiente pelo povo de Deus. Então, é com base nisso, daí o portanto, que ele exorta seus leitores a ficarem firmes, a não desistir, a perseverar na fé e continuar a se reunir como igreja, como povo de Deus. Vejamos então as 5 exortações, com base na obra de Cristo, 5 exortações que ele faz para aqueles queridos irmãos que estavam sendo tão tentados a voltar atrás e desistir, inclusive deixando de participar das assembleias. Primeira exortação, entremos no santuário, verso 19 a 21. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Para a gente entender o que ele está dizendo aqui, nós temos que voltar um pouquinho para o Antigo Testamento, particularmente para o dia da expiação, ou dia do Yom Kippur. A lei de Moisés previa que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, trazendo o sangue de um animal imolado, e ali fizesse pagamento pelos pecados da nação de Israel. Era chamado o dia da expiação. Isso era feito no santuário, esse termo que você ouviu aqui, que era uma tenda dentro da tenda maior. Você tinha o santuário maior, e onde estava o local de sacrifício, onde estava o altar do incenso, onde estavam as pias para todas as purificações, e mais para dentro estava o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, dentro da qual estavam as tábuas da lei, e em tempos antigos a vara de Arão, que havia florescido, e um receptáculo com um pouco do maná no deserto, representando a própria presença de Deus. Os 2 querubins de ouro batidos sobre a arca, com as asas se tocando no meio. Era ali que o sacerdote entrava e ele derramava o sangue do animal,
que havia sido sacrificado e fazia propiciação, pagamento. É por isso que o nome daquela tampa era propiciatório, que é exatamente porque ali se fazia propiciação pelos pecados. Só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Tempos posteriores depois, no período do intermediário entre os testamentos, a gente lê na literatura judaica uma coisa muito interessante, de que os sacerdotes, quando entravam, eles amarravam uma corda no pé do sacerdote, porque poderia acontecer que o sacerdote entrasse lá no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício a Deus e ele morresse. E aí, como ninguém podia entrar, quem entrasse no Santo dos Santos seria morto, era isso que a lei dizia, então eles puxavam o sacerdote, exatamente porque ninguém podia entrar dentro dos santos dos santos, Santo dos Santos. Então, era essa a prática na antiga aliança, era assim que era feito. Era proibido absolutamente o acesso de qualquer pessoa, menos o sumo sacerdote, lá no santuário. Tudo aquilo foi designado por Deus, desenhado por Deus com um propósito. Estava apontando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que haveria de acontecer centenas de anos depois. Cristo veio como sumo sacerdote de uma ordem superior. Todos os sacerdotes eram da tribo de Levi. Cristo vem da tribo de Judá, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é um argumento também usado pelo nosso autor aqui no capítulo 7, nós não vamos entrar nisso agora. Ele era um sacerdote de uma linhagem superior, ele ofereceu-se em sacrifício, ofereceu o seu próprio sangue para expiar, propiciar a culpa do seu povo. Após a sua morte e a sua ressurreição, ele entra no local santíssimo da presença de Deus nos céus, e assim ele cumpre de uma vez por todas todo o simbolismo, toda a tipologia do Antigo Testamento referente à redenção, a perdão de pecados, propiciação e salvação do povo de Deus. É significativo que quando Cristo morreu na cruz, o véu que separava o santuário do Santo dos Santos, ele se rasgou de cima a baixo, não foi de baixo para cima, como se algum homem tivesse feito, mas de cima para baixo. O próprio Deus rasgou o véu, dizendo: agora o acesso é livre, agora vocês podem entrar na minha presença, porque o sumo sacerdote que eu designei, ele abriu o caminho. O que é que isso significa para nós? É com base nisso que o nosso autor diz aqui: entremos no santuário, entremos no santuário. Nós agora podemos entrar na presença santíssima de Deus, aí no verso 19. E esse entrar aqui é entrar juntos, como igreja, em adoração, porque era assim que era feito na antiga aliança. A assembleia se reunia lá dentro do santuário, e o sacerdote, representando, entrava no Santo dos Santos. Não se trata aqui de uma atividade individual, embora, é claro, nós individualmente, em nossa casa, onde a gente for, a gente entra na presença de Deus espiritualmente, mas lembra que ele está falando aqui coletivamente, está dizendo a igreja, o povo de Deus junto, em culto e adoração, entra na presença de Deus livremente agora. E ele diz: entremos com ousadia, com intrepidez, sem medo de morrer, como os judeus no Antigo Testamento. Eles não podiam entrar, porque se entrassem seriam mortos. E nós entramos, ele diz aqui, não por nossos méritos, veja aí o verso 19, mas pelo sangue de Jesus Cristo. O sumo sacerdote entrava antigamente pelo sangue dos cordeiros, mas nós entramos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entramos pelo caminho que ele abriu. Veja aí no verso 20. Entremos pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Quando ele rasga o véu que nos separa de Deus, e ele abre um caminho novo, em contraste com aquele caminho do Antigo Testamento, e vivo porque é eficaz, eterno, imutável. Entramos tendo essa consciência de que ele é o nosso grande sacerdote. Veja o verso 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Essa é a primeira exortação que o nosso autor faz com base na obra completa de Jesus Cristo. Ele se dirige àquela comunidade, aos hebreus cristãos, e diz para eles: entremos sem receio,
entremos com intrepidez, com base no sangue de Cristo, não no nosso mérito, mas entremos na presença de Deus, em adoração, em serviço, em louvor, uma vez que nós temos um grande sumo sacerdote que abriu o caminho para nós. Irmãos, essa passagem é tão... Esses versos são tão claros para mostrar o que nós fazemos quando estamos reunidos na presença de Deus. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Nós estamos adentrando o santuário, nós estamos entrando juntos no Santo dos Santos, tendo um sumo sacerdote que preside isso, que é o Senhor Jesus. O caminho já está aberto, seus pecados não são empecilho, porque Ele já derramou sangue precioso, a culpa já foi paga. Por isso, livremente, abertamente, com intrepidez, nós entramos na presença de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Segunda orientação dele está no verso 22. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Aproximar-se de Deus no período do Antigo Testamento era impensável. Ninguém queria chegar perto de Deus no Antigo Testamento, por uma razão muito simples. Deus é santo, Deus é justo, Deus é poderoso, Ele é tremendo. E nós somos pecadores, merecemos a sua ira. Quem pode se aproximar de Deus? Essa é a sensação que Abacuque teve quando ele viu a glória de Deus e os atos que Deus haveria de fazer contra a nação de Judá e nos reinos daquele mundo. Nós lemos no final de Abacuque, ele diz assim que entrou a podridão nos meus ossos, meus joelhos vacilaram, eu quase não fiquei em pé, né? Deu dor de barriga, né? O meu íntimo se comoveu, as minhas entranhas se comoveram. Era essa a reação das pessoas quando se viam diante da presença de Deus. Ou, por exemplo, Daniel, lá no capítulo 10 do seu livro, diante da manifestação do anjo do Senhor, que era a presença do próprio Deus, ele cai no chão, passa uma semana abatido, sem poder se levantar. Ou Moisés, diante da sarça ardente, é obrigado a se ajoelhar e ouve a voz: tira as sandálias do teu pé. Os israelitas no pé do Monte Sinai, quando Deus desceu em glória, eles disseram para Moisés: não fale Deus conosco, nós estamos com medo. Ouve, Moisés, as palavras de Deus e nos transmite. Ou como Isaías, diante da visão da santidade de Deus, Isaías capítulo 6, ele vê os anjos ao redor de Deus dizendo: santo, santo, santo é o Senhor de Israel, Senhor dos Exércitos. Qual é a reação de Isaías? Ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Era isso que acontecia no Antigo Testamento, quando alguém se aproximava de Deus. Mas agora, o autor da carta aos Hebreus diz àqueles judeus cristãos: aproximemo-nos de Deus, cheguemos próximos a Ele. Não é só entrar no santuário, mas nos achegar a Ele. Nos achegar a Ele. Os israelitas, para se aproximar de Deus, eles tinham que oferecer sacrifícios e depender da mediação dos sacerdotes, mas agora nós somos encorajados a livremente nos chegar perto de Deus. E é isso que nós queremos, não é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos não somente entrar na presença de Deus, mas nós queremos chegar perto dEle. Porque o temor se foi, o temor da morte, da condenação já foi tirado. Por isso que nós podemos nos aproximar dEle. Chegamos como igreja à presença de Deus para adorá-lo, para agradecer-lhe, cantar-lhe louvores, contemplá-lo, ouvir a sua voz através da palavra, apresentar em oração e súplica as nossas necessidades, interceder pelos amigos, interceder pelos irmãos, interceder pelos pobres, interceder pela nossa nação, pela autoridade constituída. E tudo isso, veja o que ele diz, ainda nesse versículo, verso 22. Com um coração sincero, ou seja, um coração verdadeiro, sem engano e sem hipocrisia, e em plena confiança, ele diz ainda, ou seja, com uma fé firme, com plena certeza de fé, de que o nosso Deus nos ouve, que Ele nos acolhe, que Ele nos recebe, que Ele tem prazer em nos tomar na sua presença. Nós podemos fazer isso. E eu chamo sua importância para isso, eu chamo sua atenção para esses dois pontos importantes. Nós podemos
nos achegar a Deus, nos aproximar dele confiantemente, por dois motivos, que o nosso autor diz aqui no verso 22. Porque nós tivemos o coração purificado de má consciência. Uma consciência pesada sempre é um empecilho para a gente chegar perto de Deus, não é verdade? Vocês sabem disso. Quando vocês caem, quando vocês tropeçam, a consciência acusa. E você fica receioso de chegar perto de Deus, não é verdade? Você fica ressabiado, fica meio que envergonhado. Mas agora o nosso autor diz: chegue-se livremente a Deus, porque o seu coração foi purificado de obras mortas. A sua consciência, ela foi limpa da culpa pelo sangue de Jesus. E, portanto, com a consciência tranquila, não é que nós somos perfeitos, mas que os nossos pecados foram pagos, foram quitados pelo nosso sumo sacerdote, quando ele entrou no santuário, ofereceu o seu sangue, abriu um novo caminho. Nossa consciência agora, ela pode ser limpa da culpa do pecado, e nós podemos chegar livremente diante de Deus. Tem gente que não quer nem orar, quando pensa assim: por que você não ora? Por que você não chega perto de Deus? A pessoa diz: mas como é que eu vou chegar diante de Deus? Deus conhece meu coração, Deus sabe os meus pecados. Claro que Ele sabe. Mas Ele mesmo já mandou um sumo sacerdote para dar a você uma consciência tranquila. Por isso você pode chegar-se a Deus, aproximar-se de Deus, tendo o coração purificado de má consciência. E, ele diz aqui, numa passagem difícil de interpretar, o corpo lavado com água pura. Não está se referindo aqui dizendo que a gente tem que tomar banho para poder... Bom, é uma boa prática, né? A gente toma banho para vir para a igreja, para com os irmãos, mas não é isso que está se referindo aqui. Havia muitos rituais de purificação no Antigo Testamento que eram feitos com água. Pessoas que eram consideradas imundas ou impuras, elas tinham que passar por alguns rituais, e com frequência se usava água corrente ou água com as cinzas de uma novilha, que funcionava como eram aspergidos em cima do povo, não é? O povo não era imergido, mas eles eram aspergidos com essa água, que significando algum tipo de purificação. Provavelmente o nosso autor tem em mente aqui o batismo cristão. É uma referência ao batismo, que é uma demonstração pública que nós fazemos daquilo que já aconteceu dentro de nós, que foi a purificação do nosso coração pelo sangue de Jesus Cristo. O batismo tem essa figura. Ele não somente é o selo da aliança de Deus conosco, mas ele também é uma expressão da lavagem, da purificação que no Antigo Testamento era feita com água e que o batismo simboliza e representa. Então, com isso feito, o coração purificado e já tendo demonstrado publicamente pelo batismo que nós somos de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar com confiança e nos aproximar do nosso Deus. Essa é a segunda orientação que ele nos dá aqui. Vamos para a terceira, está no verso 23. Ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que nosso autor quer dizer por confissão da esperança? A esperança referida aqui é a esperança que nós temos de termos o perdão de pecados e finalmente a vida eterna. Participar no novo mundo que Deus está preparando e que se aproxima dia a dia. Enfim, a imortalidade, a ressurreição dos mortos. Essa é a esperança cristã. É chamada de esperança porque essa é a linguagem do Antigo Oriente. Infelizmente, a palavra esperança, em português, ela traz uma conotação de dúvida, mas não tem essa conotação no original. A esperança é certa, é uma certeza. Como ela ainda é futura, é por isso que é chamada de esperança. Mas ela é segura, é segura. Então, a esperança do cristão não é que ele tem dúvida, mas ele sabe que vai acontecer, mas ele está esperando, uma vez que não aconteceu ainda. Então, a confissão da esperança é a declaração que nós fazemos daquilo que nós esperamos com certeza. E o que é que nós esperamos com certeza? A vida eterna, ressurreição dos mortos, participar no novo céu e na nova terra que Deus tem preparado para nós no fim de todas as coisas. Essa é a nossa confissão, é isso que a gente confessa como cristãos, é isso que a gente diz ao mundo, por isso que é chamado da confissão da esperança. Os hebreus, eles tinham confessado essa esperança, mediante o batismo e profissão de fé que eles fizeram nas suas igrejas, e era por isso que eles estavam sendo perseguidos. Porque ao confessar a esperança de um reino novo,
naturalmente eles ofendiam os judeus e naturalmente eles ofendiam os romanos também, que entendiam que apenas César era o imperador. Mas eles tinham que guardar firme essa confissão, ou seja, se apegar a ela com firmeza, não vacilar, não ter dúvida, não ter receio e não se acovardar, não voltar atrás por conta das perseguições. E onde é que nós vamos encontrar forças para isso? Olha aí o que ele diz, final do verso 3. Pois quem fez a promessa é fiel. Essa promessa não foi feita por qualquer pessoa, não é feita pela igreja, não é feita pelo pastor. Essa promessa, que é a esperança que a gente tem, ela foi feita por aquele que é fiel, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que cumpre o que diz, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, que levará a efeito todo o seu plano, todo o seu projeto, tudo aquilo que ele determinou. Portanto, queridos, com base nisso, de que quem fez a promessa é fiel, guardemos firmes a confissão da esperança. Não desanime, é como se o autor estivesse dizendo, não desanimem, não voltem atrás dessa esperança, não abandonem essa confissão por conta da pressão dos seus amigos e dos seus familiares e parentes, porque Deus que nos prometeu, Ele é fiel, Ele haverá de nos guardar e cumprir tudo o que diz. Quarta exortação está no verso 24, ele diz assim, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. A gente sabe pela história da igreja que as perseguições, elas costumam trazer desânimo no meio dos cristãos. Eu sei que a gente está acostumado a ouvir história de gente que vai, de mártires, que caminharam para a fogueira ou caminharam para os leões, cantando e louvando a Deus. Mas nem sempre a gente atenta que nem todos fizeram isso. Que muitos que haviam se professado cristãos ou declarado cristãos, na hora de escolher entre negar a fé e ser jogado aos leões ou morrer queimado, eles preferiram negar a fé. Nem todo mundo está pronto para ir às últimas consequências com relação ao cristianismo. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de uma live com o reverendo Leandro Lima e o reverendo Felipe Fontes, e o assunto foi desobediência civil. Quando desobedeceu o Estado e por quê? E o reverendo Felipe Fontes fez uma distinção que eu achei muito importante entre desobediência civil e revolta. Ele diz, revolta é quando as pessoas se levantam contra o governo, picha a parede, derruba monumento, joga coquetel molotov, quebra loja, incendeia carro e foge. Desobediência civil é dizer, eu não consigo fazer isso, essa ordem, cumprir essa determinação, porque vai contra a minha consciência, vai contra o que a palavra de Deus me diz, e eu estou aqui pronto a assumir as consequências disso. Percebem a diferença? Nem todo mundo está pronto para isso, não é verdade? Mas pode chegar o momento em que nós vamos ser chamados a decidir o que fazer, se nós estamos dispostos a fazer isso aqui, guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. As perseguições, elas costumam trazer desânimo e medo aos cristãos, especialmente quando, e se afirmarmos ser cristãos, trouxer perda da liberdade, bens e, quem sabe, da própria vida. Muitos desanimam e desistem, inclusive de ajudar os outros, que é uma prática comum nas igrejas, nós ajudarmos uns aos outros. Portanto, é importante, em tempos difíceis, que se faça o que nosso autor está dizendo aqui no verso 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Cuidar de animar uns aos outros significa que nós devemos perceber, levar em conta uns aos outros, com o objetivo de nos estimular, incentivar e animar a fazer duas coisas: amar e praticar boas obras. Os hebreus aqui, e o nosso autor reconhece isso, eles estavam no geral cuidando dos seus necessitados. Veja o que ele já tinha dito em Hebreus capítulo 6, verso 10. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho, a palavra no grego é obras, a mesma palavra que aparece aqui. Deus não é injusto para se esquecer das obras que vocês fizeram e do amor
mesma palavra que aparece no nosso texto, que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Então, entre aqueles irmãos a quem essa carta foi dada, havia aqueles que estavam praticando boas obras e amando e cuidando dos seus irmãos. E o nosso autor está dizendo aqui, Deus não é injusto, Ele não vai esquecer o que vocês estão fazendo. E mais adiante aqui no capítulo, ele vai dizer, no verso 34, vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, aqueles cristãos que já estavam presos por conta do Evangelho, por conta de professarem a Cristo, vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Outros já tinham perdido os seus bens na perseguição que era movida contra eles. E está dizendo aqui que eles aceitaram com alegria, porque vocês sabem que vocês têm um patrimônio superior e durável. Eles tinham um patrimônio superior e durável, que é aquilo que Deus nos reserva na esperança que nós mencionamos, a vida eterna, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Mas talvez um grande número de entre aqueles irmãos estava bem desanimado, deixando de se congregar e, com certeza, com receio de ajudar os presos. Por isso era necessário que eles fossem encorajados, animados a amar mais e fazer o bem aos seus irmãos. É a mesma coisa que acontece toda vez que a Igreja de Cristo passa por dificuldades, ameaças. Daí a necessidade dos crentes se encontrarem para se animarem mutuamente e se encorajarem. É isso que nosso autor está dizendo aqui. Vamos reler verso 24? Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Como é que a gente faz isso? Quando a gente faz isso? Quando nós estamos juntos, num momento como esse. Esse é um momento de ânimo, é um momento de encorajamento, onde nós temos os exemplos dos outros diante de nós, onde nós nos vemos uns aos outros e onde nós nos encorajamos. Nós lutamos melhor juntos, não é? Em bando. Agora vamos para a última orientação, verso 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Congregar significa reunir-se como igreja juntamente com os outros irmãos. Isso que a expressão significa. E essa era a prática constante dos cristãos no primeiro século. Mesmo em meio às muitas dificuldades, eles não perdiam ocasião para se congregar. Se congregavam nas casas, se congregavam casas onde havia espaço suficiente, se congregavam no campo aberto, nas praias. Em Atos capítulo 20, nós temos um exemplo de encontro desse na praia, quando Paulo marca encontro com as igrejas de Éfeso. E ali na praia mesmo, ele ora com eles, prega, ora com eles e se despede deles. Onde os cristãos pudessem encontrar espaço, eles se reuniam. Uma vez que o cristianismo era considerado ilegal, eles não tinham, como os judeus, o privilégio de construir suas sinagogas, seus locais de adoração. Os pagãos tinham esse privilégio. Havia templo para a deusa Diana, havia templo para o deus Apolo, havia o templo de Júpiter. Mas os cristãos não tinham esse privilégio. Então eles se reuniam onde eles podiam. A oportunidade que eles tinham, eles aproveitavam. E quando ficava difícil, eles iam para as catacumbas, para os cemitérios. E ali juntos eles partiam o pão, celebravam a ceia do Senhor, eles praticavam o batismo, eles se exortavam, se encorajavam, instruídos na palavra de Deus pelos pastores e pelos mestres. Era assim que eles viveram. Alguns dos crentes hebreus, eles estavam deixando de se reunir com os demais, como ele diz aqui, provavelmente desanimados pelas perseguições, talvez vacilantes e duvidosos com relação à fé em Cristo Jesus, indecisos se permaneceriam cristãos ou voltariam para o judaísmo. E isso já fazia algum tempo, a ponto do autor aqui dizer: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, já tinha virado hábito. Alguns que um dia tinham professado a Cristo, se tornado membro da igreja, provaram de todos os privilégios da comunidade, agora já fazia algum tempo que eles tinham resolvido não se reunir mais. Não é que eles tinham abandonado a Cristo, mas talvez eles tinham receio de se identificar publicamente para não serem perseguidos. Ou talvez eles acharam que o risco era muito grande, uma vez que eles estavam contemplando a possibilidade de voltar atrás. Qualquer que fosse o motivo, vários destes que ainda se chamavam de cristãos já estavam na prática de não ir mais aos encontros, a participar das assembleias.
onde os cristãos se reuniam, se congregavam para louvar a Deus. Diante disso, o nosso autor aqui, ele faz duas admoestações que estão no verso 25. Primeiro, não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos congregar. Isso é, vocês não devem continuar nesse costume de não mais ir às assembleias, encontros e reuniões. Se ele está dizendo que eles não deveriam deixar de se congregar, é porque se congregar é a coisa certa. É a coisa certa a fazer. E deixar de fazê-lo traz prejuízo. Vocês notaram que quase tudo que ele disse aqui, exortasse mutuamente, considerasse mutuamente, encorajasse mutuamente, entrar conjuntamente na presença de Deus, é tudo feito em comunidade. É tudo feito em comunidade. Por isso ele diz, não deixem de se congregar. Ao contrário, aqui a segunda exortação, façamos admoestações. Faltou talvez ele completar aqui, não é? Façamos admoestações uns aos outros. Nos admoestemos mutuamente. Que tipo de admoestação? Encorajamento para que todos participemos, encorajar aqueles que estavam faltando, os faltosos, a que viessem, a que participassem, porque congregar-se faz parte essencial da vida cristã. E ele dá uma razão aqui que torna essa admoestação, essa exortação aos faltantes extremamente importante, que é o final do verso 25. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia aqui é o dia da vinda de Cristo, é o dia do juízo final, é o fim da história desse mundo como nós o conhecemos. Ele está chegando, ele está próximo. Daí a importância de estarmos alertas, de estarmos firmes, e isso só é possível se estivermos em comunhão, se participarmos da vida comum da igreja. Queridos, era isso. Era nas reuniões da igreja que eles encontrariam ânimo, encorajamento, estímulo para permanecer firmes na fé e aguentar a perseguição. Eu quero tirar duas lições, já caminhando para o fim, duas lições importantes para nós aqui dessa passagem. A primeira delas é essa. O que nós fazemos quando estamos juntos como igreja em culto a Deus? Eu creio que esse texto nos diz muito claramente. Nós entramos no Santo dos Santos, na presença de Deus, para adorar juntamente com os nossos irmãos. Nós, com liberdade e consciência limpa, fazemos os nossos pedidos quando nós estamos juntos como irmãos. Nós chegamos perto do Senhor do Universo, mediante Jesus Cristo, sem medo. É claro que nós podemos fazer isso individualmente. Contudo, nós somos encorajados em toda a Bíblia a fazer isso como membros do mesmo corpo, como galhos da mesma árvore, como pedras do mesmo edifício. A Bíblia usa várias metáforas para se referir à igreja em termos de comunidade, vida em comunidade, vida em comunidade. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda, os benefícios de nos congregarmos como igreja para cultuar a Deus. Somos fortalecidos na nossa fé e na esperança da vida eterna. Somos encorajados a cuidar dos nossos irmãos carentes, amor e boas obras. E somos animados a prosseguir como cristãos. Estes são os benefícios. Por isso que a Bíblia é tão clara. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. A importância que o Senhor Jesus Cristo deu a congregar-se. Mas eu preciso responder alguns questionamentos antes de trazer algumas aplicações práticas, não é? Por exemplo, pastor, se isso que o senhor acabou de dizer é a vontade de Deus, não deixem de se congregar, será que então nós estamos desobedecendo a Deus durante essa quarentena? Nós pecamos contra Deus porque nós não nos reunimos? A resposta é que não fomos nós que fechamos a igreja, foi o Estado. Não fomos nós que voluntariamente dissemos assim, não vamos mais nos congregar. Nós fomos a isso obrigados pelas autoridades superiores. E as razões que elas apresentaram nos pareciam razoáveis e as medidas necessárias, uma vez que o que estava envolvido era o bem comum, era o bem público, era a saúde pública.
Nós tivemos o consolo e o escape de realizar, ainda que em parte, algumas das nossas atividades, como pregação, aulas, encontros, reuniões de oração, mas em nenhum momento, vocês ouviram ou alguém ouviu de nós qualquer menção de que isso tudo, se continuar desse jeito, para nós está muito bom. Não está, não. Nada substitui isso que nós acabamos de ver, nada substitui isso aqui que nós acabamos de ler, essas exortações. Nós vemos isso como uma coisa provisória, como uma coisa temporária, que tem uma razão justa, que é a saúde pública, e por isso nós podemos suportar e aguentar por um tempo. E se a situação seguir outro rumo, tipo de proibição absoluta, sem tempo determinado, aí novas situações requerem novas decisões. Nós não seríamos a primeira igreja a desobedecer o Estado. É só ler a história da cristandade e vocês verão que os cristãos têm uma longa história do relacionamento com o Estado e nem sempre muito boa. Não é que somos maus cidadãos, ao contrário, nós somos dos melhores. Mas é que a nossa lealdade está primeiramente a Deus e a sua palavra, e só depois às autoridades constituídas. Então, nós não pecamos deixando de nos congregar, porque não fomos nós que fechamos as nossas igrejas, mas a autoridade constituída. E nós entendemos que por uma razão justa por um tempo. Outro questionamento que as pessoas podem fazer: mas pastor, nós não podemos nos congregar nas casas, por que o templo? Claro, nós podemos nos reunir em qualquer lugar onde caiba a igreja toda, onde caiba os membros da igreja. Pode ser numa casa, ar livre, praças, estádios, onde for. Nós nunca dissemos, nem com isso queremos dizer. Eu recebi um questionamento de um pastor presbiteriano, não um questionamento, uma pergunta, uma consulta de um pastor presbiteriano de uma grande igreja em Brasília, que tinha optado por não, mesmo que Brasília tinha aberto, eles tinham optado por não voltar. Mas aí eles não iam à igreja durante essa quarentena, usando a internet, aula, escola dominical, devocionais, encontro, reunião de oração, que muito crente vai dizer assim: está tão bom assim, né? Para que voltar para a igreja, né? Correndo risco e tudo mais. A minha experiência, durante esses meses aí, a minha experiência online mostrou que nada substitui definitivamente e completamente o ajuntamento solene presencial. Agora, eu queria que você fosse sincero. Durante as transmissões online, nós tivemos que desligar o chat. Quando a gente começou a fazer transmissão online, o chat, a parte de comentários, estava ligado. E aí o pessoal começava a brigar no comentário. Pastor Cláudio pregando, eu pregando, pastor Joselito, pastor Jadson pregando e o pau comendo lá no comentário. Os caras lá discutindo política e tudo mais. Então eu disse: gente, desliga os comentários. Mas o que é que isso indica? O comentário pode estar desligado, mas a atenção não está no que estava correndo. E agora vamos confessar, gente. Quantas vezes durante o culto você se levantou para fazer um sanduíche? É isso, foi lá na cozinha, com o celular ligado, ouvindo o pastor Cláudio pregar, escutando pregar os outros pastores, e foi lá lavar a louça, estava lá escutando. Na hora da oração, você estava lá aproveitando para checar o WhatsApp, não é verdade? Sabe qual é a vantagem de estarmos juntos? Esse é um termo que eu queria que você pegasse agora. É que o ajuntamento, ele traz exclusividade da sua atenção. Você está aqui para isso. Você não vai levantar para fazer um sanduíche, você não vai ficar consultando assim o seu WhatsApp, embora tenha gente que faz isso. Você não vai se levantar para isso, para aquilo, não vai. Você veio para cá por esse objetivo. Por isso que é importante a presencialidade, porque ele requer exclusividade. E é isso que Deus requer de nós. Concentração, dedicação, entrega do nosso coração e da nossa mente. Isso não dá para fazer online, não dá para fazer. Então, nada substitui. Termino. Eu disse isso várias vezes. Dica, quando eu disser isso, não acredite, tá certo? Não acredite. Algumas aplicações práticas aqui para nós. Primeiro, aos membros da igreja. Apesar de todas as restrições, queridos, que privilégio nós podermos retomar.
Eu confesso que eu já tinha perdido o jeito. Eu fiquei tão acostumado a pregar olhando para o olho morto de uma câmera, que ver vocês aqui me deixou nervoso. Eu já tinha perdido o jeito. Mas que privilégio nós podermos voltar aos cultos. Portanto, anime-se e veja a importância de estarmos juntos para orar, para buscar a Deus, e oremos por dias melhores, que Deus retire a sua mão de disciplina sobre nós, para que nós possamos ter mais liberdade para cultuar. Uma palavrinha aqui àqueles queridos idosos, grávidas, pai de crianças menores de 12 anos, que estão recomendados a não participar dos cultos por enquanto. Infelizmente, a participação de vocês no momento não é possível, mas nós cremos que será apenas por um pouco de tempo. O conselho da nossa igreja ele está debruçado sobre esse assunto e ver de que maneira nós podemos atender vocês também no tempo de Deus. Mas aproveite a oportunidade e adore em casa com os seus. E, finalmente, para você que está pensando em continuar as atividades somente pela internet, eu espero que essa mensagem, essa palavra de Hebreus, capítulo 10, de 19 a 25, cale no seu coração e que você veja a importância que a palavra de Deus dá a que estejamos juntos, para que nós juntos nos encorajemos, juntos entremos na presença de Deus e juntos possamos dar ao mundo um testemunho de fé da nossa esperança. Amém?